Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 21h33, horário de Manaus, aqui no setor norte do Brasil. Aqui é a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom. E nessa noite eu quero trazer mais uma reflexão bíblica voltada à questão da palavra de Deus. Quero falar relacionada à questão da construção, né? A construção missionária. Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, quando eu estava meditando sobre essa questão, que tudo que nós vamos fazer nesta vida há uma construção. Não tem para onde a gente fugir essa realidade. Tudo que nós vamos fazer, tanto dentro de um campo físico como dentro de um campo espiritual, o invisível que a gente não pode pegar, tem que existir uma construção. 23 anos de caminhada eu tenho com o Senhor Jesus Cristo, e tenho aprendido que se a gente não fizermos uma disciplina relacionada àquilo que nós queremos construir, nós não vamos conseguir chegar ao objetivo que queremos. Nós não vamos alcançar o alvo que nós queremos chegar. Então, dentro dessa reflexão que se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 30, que fala dessa seguinte maneira. Você pega aí a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a seguir, fala assim: Ora, aí com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pode acabar. Então, dentro desse texto, Deus me chamou a atenção e me deu uma visão relacionada à questão da construção invisível. Eu não quero falar de uma construção física, apesar que tudo que nós vamos fazer dentro de uma construção invisível, que é a nossa construção espiritual, que é os projetos invisíveis que Deus já colocou dentro da nossa vida, dentro do nosso ser, e nós transportamos ele para o mundo físico e concretizamos, né? É dentro dessa plataforma, é dentro desse sentido que eu quero trazer essa reflexão, número 244, baseado no livro de Lucas, capítulo 14, 25 ao 30, onde Jesus chama a atenção para aqueles que querem verdadeiramente assumir um compromisso com ele. Vejamos que Jesus ele alerta aqui e mostra um perfil adequado para aqueles que querem verdadeiramente seguir a Jesus, que querem ser discípulos de Jesus, que querem ser filho legítimo de Jesus. Então sabemos que há um preço, há uma disciplina, há um regimento,
há algo que você precisa fazer para que você possa verdadeiramente seguir a Jesus, ser filho de Deus, ser um discípulo do Senhor Jesus. E aqui ele fala, logo no início, e ele chama a multidão e fala, ó, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, então isso é uma construção. Isso é uma construção. Por isso que a pessoa tem que sentar, anotar, analisar todos os fatos antes de tomar um passo para Jesus. Porque sabemos que quando nós tomamos um passo para Jesus, você vai enfrentar muita coisa. Muita coisa você vai ter que enfrentar por amor a Jesus, por amor à aliança que você fez com Cristo. Aqui nós vemos que as primeiras coisas que você vai ter que enfrentar vai ser a questão física, que é a questão daquilo que você está vendo, que é aqui está relacionado ao seu pai, né? A seus pais, como aqui está falando o texto. Se alguém vier a mim e não aborrecer ao pai e a mãe, e a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus quer dizer aqui que aborrecer não é você andar com raiva de ninguém, não é você andar fazendo algo que venha aborrecer nesse sentido de intriga, de rivalidade, não é isso. Quando Jesus está falando aqui o texto de aborrecer, é no sentido de que quando você quer uma aliança verdadeira com Deus, você vai aborrecer as pessoas que estão ao seu redor. Se seus pais ou nossos pais não for cristão, que não for filho de Deus, com certeza eles vão se sentir aborrecidos por a nossa escolha, porque eles não entendem. São pessoas naturais, o homem natural não vai entender. Então aqui você vai ter que aborrecer. Vai ter que aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e a sua própria vida para se tornar um filho de Deus. Isso é uma construção. Isso é uma construção. Isso é algo que você precisa construir. E não tem para onde você correr. No decorrer dessa minha caminhada cristã, tudo eu enfrentei por intermédio de Jesus Cristo. Tudo isso a gente passa, aborrecimento, porque muitas vezes nossos pais não entendem, né? O nosso pai não entende, a nossa mãe não entende, a princípio. A esposa não entende, os filhos também não entendem, os irmãos, né, genéticos não entendem, as irmãs, e a sua própria vida tem que aborrecer. Quer dizer, você tem que ter em primeira mão saber que essa construção missionária, essa construção espiritual cristã não é fácil. Você vai ter que aborrecer muita coisa. Você vai ter que renunciar muitas coisas para poder seguir a Jesus. E aí eu andei pensando que tudo que você for fazer, há uma construção. Você tem que construir. E construir intimidade com Deus, muitas vezes você vai aborrecer a muitos. Vai aborrecer as pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes eles não vão ter a mesma visão que você tem, né? A mesma forma de enxergar, eles não vão ter. Então muitas vezes você vai falar algo da fé, algo de Deus, que vai aborrecer com certeza. E aqui fala que e qualquer que não levar a sua cruz e não vir por mim, não pode ser meu discípulo. Então tem que carregar a cruz, tem que pegar a sua responsabilidade e levar avante. Você não pode parar de maneira nenhuma, porque aqui o texto está falando de uma construção Jesus está dando um exemplo de uma construção dentro de um campo físico, mas em primeira mão sabemos que para nós construir a parte física, nós temos que já estar com a parte invisível dentro de nós já construída há muito tempo. Eu quero te falar uma coisa, que aquilo que você consegue enxergar com seus olhos espirituais, né, com seus olhos do Espírito, é aquilo que Deus tem para você.
é aquilo que Deus tem para você. Você que é um missionário, você que é um pastor de obra, né, que está fazendo uma obra, que almeja fazer uma obra, está no campo missionário, tem projeto, tem sonho, ei, preste atenção. Aquilo que você consegue enxergar com seus olhos espirituais é aquilo que Deus tem para você, para concretizar no mundo físico. Então você vai aborrecer a muitos por causa daquilo que você sonha, por causa daquilo que você consegue ver com os olhos do Espírito. Isso, muitas vezes você tem grandes projetos, grandes ideias, e quando você parte e começa a falar desse sonho, a falar dessas ideias, a falar dos projetos, muitas pessoas não entendem. Muitas vezes até nossos pais não entendem, vai aborrecer, vai. Muitas vezes a mãe não entende, vai aborrecer. Muitas vezes a sua esposa, os seus filhos não entendem o seu projeto, os seus irmãos não entendem o seu projeto. Então você vai ter que aborrecer a todos, até a sua própria vida você vai ter que aborrecer, para que você possa chegar ao fim desse projeto que Deus colocou na sua vida. Nós fomos chamados para uma grande obra, e esta obra é uma obra missionária, é algo poderoso, é algo grande. Então eu te falo nesta noite, tendo essa reflexão, que tudo aquilo que você consegue ver com seus olhos espirituais é aquilo que você vai fazer no campo físico. Ah, pastor, que é isso? Se você vê coisas pequenas com seus olhos espirituais, então é aquilo que você vai concretizar no mundo físico. Então, se você vê grandes coisas extraordinárias de até escandalizar aqueles que estão ao seu redor, é aquilo que você vai concretizar no mundo físico. Que é isso, pastor? Se você colocar em prática, com certeza você vai obter sucesso. 23 anos de caminhada, onde tenho buscado bastante a palavra de Deus, buscar bastante conhecimento, experiência com Deus, orando, buscando a presença de Deus. Deus tem me ensinado grandes coisas. E aqui, nesse texto, Deus está me ensinando relacionado à questão disso. E aqui fala: pois qualquer de vós querendo edificar uma torre, e está dentro de um campo físico, mas trazendo para um campo espiritual. Pois qualquer de vós querendo edificar uma torre, e não assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar. Então, aquilo que você consegue ver com seus olhos espiritual, você tem que somar. Tem que parar, e pegar a caneta, né, e começar a somar tudo aquilo que você consegue ver com seus olhos espirituais. E ver se verdadeiramente você tem a capacidade para concluir aquilo que você consegue ver com seus olhos espirituais. Então, Jesus chama atenção sobre isso. O que você está vendo? É com seus olhos físicos ou com seus olhos espirituais? Porque aquilo que nós conseguimos ver com nossos olhos físicos pode ser coisa emocional, pode ser só coisa do coração, algo que você só pensa, mas na verdade não consegue concretizar. Mas aquilo que você vê com os olhos da fé, com os olhos espiritual, com certeza você vai calcular e você vai conseguir construir a torre que você almeja. Eu não sei qual é a torre que você está querendo construir. Não sei se é a torre do seu ministério, eu não sei se é a torre relacionada à sua vida ministerial, eu não sei se é a torre voltada ao campo missionário, eu não sei se é uma torre voltada ao campo profissional, eu não sei se é uma torre voltada à questão do seu casamento, à questão dos seus relacionamentos interpessoais, eu não sei qual é a torre, mas com certeza a torre primordial que nós temos que ter é a torre espiritual, é a torre onde nós temos que estar ali no topo, vigiando todos os dias, todos os momentos, atento à voz do nosso Deus Todo-Poderoso, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele vai voltar. Então,
edificar uma torre espiritual, você tem que sentar e calcular. Edificar uma torre dentro de um campo missionário, dentro do seu campo ministerial, tem que calcular. Mas eu te digo que aquilo que tu consegue ver com seus olhos da fé, com seus olhos espirituais, com certeza você vai ter a capacidade de transportar toda essa visão para o campo físico e concretizar. É isso que tem me fortalecido. Eu não sei se isso é um segredo para você, para mim não é, mas eu estou passando esse conhecimento, essa visão para você. De repente você está passando por um momento difícil ministerial, onde você já tem feito de tudo, até muitas vezes você quer até desistir da sua chamada missionária, quer desistir do seu ministério, porque já tem feito de tudo e não tem chegado ao alvo. Ei, aquilo que você está enxergando, aquilo que você está vendo, olha, ei, vou te falar, não é carne, não é uma visão carnal, é a visão do Espírito, é a visão verdadeiramente da fé que você está conseguindo ver por intermédio do Espírito Santo. Então, basta que você tome posse dessa visão e comece a agir, e com certeza você vai completar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Muitas vezes você fica duvidando da visão, você olha e diz, é grande, é imenso, aonde eu vou ter condição de construir essa grande obra? Aonde é que eu vou ter condição de fazer tudo isso? E eu te falo nesta noite que você vai ter condição sim, porque essa visão que você consegue ver dentro de você, essa visão que você consegue ver pelos olhos da fé, foi Deus que colocou dentro de você. Não foi você mesmo que colocou, porque você não tem a capacidade para colocar uma grandiosidade dessa dentro de você. Não tem. Então todo esse projeto que está dentro de você foi o próprio Deus que colocou dentro de você, e Ele quer que você tire todo esse projeto que está dentro de você e comece a colocar em prática. E não duvide, e parte para a luta, e com certeza você vai completar a obra. Eu sei que não é fácil, muitos você vai ter que aborrecer por essa visão que você tem. Nós que temos visão vamos ter que aborrecer pai, vamos ter que aborrecer mãe, vamos ter que aborrecer a esposa, vamos ter que aborrecer os filhos, vamos ter que aborrecer os irmãos, carnalmente falando, vamos ter que aborrecer até a nossa própria vida, para que nós possamos completar a grande obra que Deus colocou nas nossas vidas. Por isso que ele está falando aqui. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como se acabar? Aí ele fala aqui, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Então a gente vê muito isso, pessoas zombando dos nossos projetos, pessoas zombando daquilo que nós temos começado a fazer, onde nós já temos enfincado os alicerces. As pessoas olham muitas vezes para a nossa vida e dizem, esse pastor não vai conseguir, esse missionário não vai conseguir, e lançam palavras de maldição, lançam palavras assim que só Jesus na causa. Mas eu quero te falar que as palavras que essas pessoas lançam sobre você vai pegar elas e vai transformar em combustível para que você possa construir a sua obra. Essas palavras que as pessoas jogam sobre a sua vida ministerial, sobre a nossa vida ministerial, você pega com um tijolo para